Olá amigos, tudo bem? Vamos corrigir esse exercício para você. Olha só, esse aqui é só para você poder acompanhar, hein? De acordo com o enunciado, nós temos que descobrir quais são os valores que x pode assumir para que esse logaritmo aqui atenda às condições de existência, né? Para que ele possa existir, para que ele possa ser calculado. Bom, você sabe que aqui em cima, no logaritmando, esse valor x ao quadrado menos 4, no final, ele tem que dar um valor maior do que zero. Tudo bem? Então essa é a primeira condição, uma condição lá para o logaritmando. Essa base que é x tem duas condições. Na primeira, esse valor de x tem que ser um número maior do que zero, então tem que ser um número positivo. Mas a segunda condição indica que esse x tem que ser diferente de 1. Tá aí então, pode ser que tem que ser maior do que zero, mas não pode ser 1. Então nós temos três condições para estudar aqui. Uma lá no logaritmando e duas aqui na base. Se pegarmos pelo logaritmando, olha só, nós vamos trabalhar aqui o logaritmando. Então que x ao quadrado menos 4 tem que dar um valor maior do que zero. Essa é uma inequação do segundo grau. Resolvendo, se formos pegar o atalho, nós temos assim, ó, x ao quadrado é maior. Esse 4 que é negativo, ele pode passar para o outro lado positivo. Esse é um atalho fácil, é possível de ser resolvido, né? Bom, quero saber esse quadrado, tirar esse quadrado aqui para saber x. Então x tem que ser maior. Esse quadrado, ele passa para o outro lado em forma de raiz quadrada, ok? Então fica, esse quadrado passa como raiz quadrada, fica raiz quadrada do 4. Então olha lá, como eu tenho a raiz quadrada, daqui eu posso extrair valores positivos ou negativos, que os dois têm resultado nesse possível aqui. A raiz quadrada de 4, então, vai ser mais ou menos 2. Tá aí, esse daqui é o nosso primeiro valor para x. X tem que ser maior do que 2 ou x tem que ser maior do que menos 2. Legal? Nossa primeira situação é, nós encontramos duas raízes aqui para fazer o esboço depois lá no estudo de sinais. Legal. Agora aqui, a segunda condição, vamos colocar aqui do lado, ó. Essa primeira condição, ela está sendo trabalhada aqui com os valores do logaritmando. Agora aqui a base. Na primeira, olha, o x tem que estar um número maior do que zero e o x tem que ser um número diferente de 1. Então essa é outra condição que nós temos que atender. Essa primeira condição, essa segunda, lembrando que esses dois são duas condições na verdade, mas as duas se referem aqui à base do logaritmando. Então o x tem que ser maior que mais ou menos 2, né? 2 positivo ou negativo, o x tem que ser maior do que zero e o x tem que ser diferente de 1. Então na verdade, nós vamos ter que estudar o quadro, fazer o quadro resumo de sinais para ver aonde é que x pode de fato assumir o valor aí. Na primeira situação, olha, nós trabalhamos numa inequação aqui do segundo grau. Então achamos como se fosse x' e x duas linhas, não é? Mais 2 e menos 2. Se nós lançarmos mão disso lá no plano cartesiano, nós vamos ter algo mais ou menos assim, ó, x menos 2 e mais 2. Então o nosso gráfico ele vai passar por esses dois pontos aí, se fosse fazer o esboço do gráfico. Lembrando que ele tem que ser maior, então ele tem que ser aberto, não é? Na verdade ele não pode, x tem que ser maior, então ele não pode encostar no eixo x, ó. Então o nosso gráfico ele ficará mais ou menos assim no primeiro, né? Ó, eu tenho uma inequação do segundo grau, então eu tenho que x é positivo 2 ou negativo, não é? Ó, 2 positivo ou 2 negativo. Essa é a condição lá para o logaritmando. Agora, as condições para a base. Indica que o x tem que ser um número maior do que zero. Então, zero está mais ou menos aqui, ó. X tem que ser um número maior do que zero. Então, é daqui para frente. Mas o x tem que ser um número diferente de 1. X tem que ser diferente de 1. 1 é mais ou menos aqui. Então, ele não pode ser 1 aqui, ó. Ele tem que ser para frente do zero, então o zero não faz parte. Não pode ser 1 e para lá em diante pode. Muito bem, essas aqui são as condições para a base. E o logaritmando? O logaritmando tem que ser um número, ó, maior do que zero. Se é maior do que zero, só me interessam os valores positivos do gráfico. Os valores onde o gráfico está para cima do x, para baixo está o negativo,
para cima positivo. Então, no positivo para x, ó, eu tenho esses valores que me interessam, e aqui também eu tenho um gráfico positivo, são maiores do que zero. Então, esse daqui também me interessa. No resultado final, o que nós teremos? Vamos verificar o que é que repete nos dois gráficos aí, ó. Essa parte aqui tem, mas embaixo não, então não tem intersecção, não interessa. A intersecção vai começar aqui, na verdade, ó. A partir daqui, nós temos o intervalo sendo utilizado em cima e também temos ele embaixo. Então, essa é a nossa resposta, ó. O 2 aberto, não é? Porque não pode ser 2, e é daqui para frente. Esse era o resultado final. E por que ele não pode ser 2? Porque se aqui você colocar ele como 2, olha lá, ó, 2, pera lá, é isso mesmo, né? Então, a resposta fica assim, ó. O resultado final, nós podemos colocar que a solução final seja assim. O valor de que x pode assumir aqui, tanto no logaritmano quanto na base, serão os valores que x pode assumir. Esse x, ele deve pertencer ao conjunto dos números reais e esse x tem que ser maior do que 2. Aí, ó, bem tranquilo, bem interessante a resolução, né? Lembrando só e reforçando que no resultado final você deve pegar a intersecção dos dois estudos que nós tivemos aqui. Esse aqui aberto 2 não faz parte, porque aqui ele é o valor neutro, 0, e eu quero só os valores positivos. E aqui embaixo eu tenho do 0 para frente, mas não pode ser 1. E o que repete então é o 2 aberto para frente. Tá aí, o exercício está resolvido, amigo. Se você não entendeu alguma parte, volta um pouquinho o vídeo e analisa de novo os comentários sobre ele. Tá legal? Eu te agradeço a presença e te espero aqui na próxima correção. Um abraço e até lá!